que a história tentou apagar sobre a salamandra, a criatura que tem sido símbolo de mistério e renascimento desde os tempos mais sombrios da humanidade. Um segredo que permaneceu enterrado por décadas, escondido nas florestas úmidas da Europa e nas lendas dos alquimistas medievais. Prepare-se para descobrir a verdade obscura que ainda hoje fascina biólogos, historiadores e amantes do oculto. Para entender a salamandra, precisamos voltar ao princípio, um anfíbio que sobrevive há mais de 160 milhões de anos, testemunha de continentes que se dividiram e de eras que se foram. Hoje, existem mais de 750 espécies, desde a pequena salamandra de fogo salamandra até as gigantescas salamandras de axolote, que mantêm características larvais por toda a vida. Mas poucos sabem que, na Idade Média, a salamandra era considerada o elemento vivo do fogo, um mito alimentado por sua capacidade de viver em troncos carbonizados e nas bordas de incêndios florestais. A crença se espalhou pelos manuscritos alquímicos. A salamandra era vista como guardião da chama eterna, capaz de transformar metais em ouro e curar doenças incuráveis. E não é só ficção. Estudos modernos revelam que algumas espécies possuem toxinas poderosas, como a samandarina, que pode ser letal para predadores e até para humanos se ingerida. Essas toxinas são produzidas por glândulas na pele, um mecanismo de defesa evolutivo que, curiosamente, inspirou a descoberta de novos antibióticos na década de 1970. Ainda assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar da capacidade das salamandras de regenerar membros completos, incluindo a coluna vertebral, em questão de semanas. Imagine perder um braço e vê-lo crescer novamente, como se o tempo fosse apenas um detalhe insignificante. O ponto de virada vem com a descoberta, no século XIX, de um manuscrito oculto no mosteiro de Monte Cassino, onde monges descreviam um experimento proibido, a fusão de salamandra com fogo real. Segundo o texto, o monge Giovanni di Pietro tentou usar a salamandra como catalisador para criar uma chama que jamais se apagaria, acreditando que isso provaria a existência da energia vital imortal. O experimento terminou em tragédia. A câmara onde a salamandra foi colocada entrou em combustão espontânea, incendiando o scriptorium inteiro e destruindo milhares de pergaminhos. O erro fatal foi subestimar a reação química das toxinas da salamandra ao contato direto com chamas, gerando gases altamente inflamáveis que desencadearam a explosão. O incêndio não só apagou o conhecimento antigo, mas também alimentou a lenda de que a salamandra poderia controlar o fogo, uma verdade obscura que perdurou por séculos, alimentando histórias de criaturas invulneráveis. A ciência moderna, ao analisar os restos carbonizados, encontrou vestígios de compostos de salamandra que ainda hoje são estudados para entender melhor a bioquímica da resistência ao calor. Esse episódio, quase perdido, revela como a curiosidade humana pode transformar mito em desastre e como a natureza guarda segredos que ainda não dominamos. As consequências foram profundas. A lenda da salamandra como guardiã do fogo influenciou a arte renascentista, a literatura gótica e até a iconografia dos brasões de famílias nobres. Na biologia, a descoberta das toxinas levou ao desenvolvimento de novos fármacos anti-inflamatórios, enquanto o estudo da regeneração inspirou pesquisas em medicina regenerativa e engenharia de tecidos. Hoje, as salamandras são indicadores críticos de saúde ambiental, sua presença indica ecossistemas úmidos intactos e sua ausência sinaliza poluição e degradação. Conservacionistas lutam para proteger habitats frágeis, pois a perda de uma espécie pode significar o desaparecimento de compostos químicos ainda desconhecidos que poderiam salvar vidas. Além disso, a história do mosteiro de Monte Cassino serve como lembrete de que a ciência, quando desacoplada da ética, pode gerar catástrofes que ecoam por gerações. Ao contemplarmos a salamandra, vemos mais do que um simples anfíbio. Vemos um elo entre o passado oculto e o futuro incerto, uma criatura que sobrevive ao fogo, ao tempo e ao esquecimento. Sua história nos desafia a questionar o que ainda está escondido nas sombras da natureza, aguardando ser descoberto por mentes curiosas e corajosas. E enquanto as salamandras deslizam nas sombras da história, nos perguntamos: que segredos ainda se ocultam sob a superfície da natureza?